Sextou! Sextou, pessoal, sextou. E se sextou é dia de ser assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, bebês, hoje eu vou trazer pra vocês a história das irmãs Fox, tá? Por quê? A gente acaba falando muito sobre casos sobrenaturais, a gente fala algumas vezes de possessões e tudo mais. E justamente por isso eu ando trazendo alguns vídeos que é mais assim pra gente ter uma ideia de aprendizado, porque depois também algumas coisas são refutadas, né? Às vezes algumas possessões, alguns efeitos aí, né, acabam sendo refutados. E sem esses conhecimentos é um pouco difícil para você saber, né? Então vocês sempre perguntam no que você se pauta, o que você lê, então eu estou passando para vocês. Então alguns vídeos é mais pra gente ter uma noção, ter uma ideia, conhecer figuras aí marcantes na história do espiritualismo, entre outras coisas. E as irmãs Fox não é diferente, tá? Porque elas deram então a origem, podemos dizer dessa forma, não que não existisse, mas não assim tão abertamente. Elas deram origem ali nos Estados Unidos ao espiritualismo. Tudo vai começar a aparecer, tudo vai começar a ser um pouco mais assim, menos, né, estranho aos olhos das pessoas, mas não vão sofrer menos preconceito, tá? Vão sofrer perseguições sim, vão ter muitos problemas, depois problemas pela vida e também coisas aí que muitas pesquisas aí não contam, que conhecem um pouco mais a fundo, normalmente palestrantes americanos que tendem ali a contar a história de uma forma mais fiel, uma vez, né, que elas eram de lá, então algumas coisas têm registros e às vezes registros até mesmo de jornal que aqui no Brasil a gente não tem acesso. Então foi bem interessante, já conheci um pouco a história, então eu só tive que adicionar um pouco mais aí de informação para deixar as coisas um pouco mais claras, onde eu tinha dúvida eu fui buscar, tá bom? Bom, peço a vocês desde já que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, fiquem tranquilos aqui. Os vídeos nunca têm o intuito de assustar, independente, tá, do tema, então podem ficar tranquilos. Aqui nós temos vídeos às segundas, às quartas e às sextas. Então sigam lá no Instagram, @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E lembrando, essa semana teremos vídeo extra, então ativa o seu sininho de notificação, verifica a sua inscrição e me segue lá no Instagram. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny, Jack, vinheta. Agora nós vamos falar, gente, primeiro, um pouco antes de entrar nas irmãs Fox, pra onde, né? Onde era essa casa, né? Hinsdale, a casa era onde? Quem tinha morado na casa que depois a família Fox acabou indo morar. Então, pra gente entender melhor o porquê que os fenômenos eles se iniciaram ali e um possível motivo, inclusive, de terem se iniciado. Quem morava nessa casa era uma família chamada família Bell. A família Bell não tinha filhos e eles, assim, meio que eram patrões um pouquinho mesquinhos e pagavam uma moça chamada Lucrécia. Então a Lucrécia, ela fazia absolutamente tudo. Limpava, ajudava, ali era uma comunidade rural, então ela acabava até mexendo com animais. Ela fazia de tudo, assim, por um salário que era bem pouquinho. Mas mesmo assim, ela era jovem e ela precisava do dinheiro, então ela continuou. E sempre passava naquela época, como lugar assim, não tinha lojas, não tinha nada, porque era afastado, enfim, sempre passavam caixeiros viajantes. E um dia passa um caixeiro viajante que começa a ter visitas recorrentes ali com a senhora Bell. E o que vai acontecer é o seguinte, vai ter um dia, né, que o John Bell vai virar pra Lucrécia e vai falar assim, olha, tira aí uns dias de folga, você volte pra sua casa, você vai ficar em casa por um tempo, e aí depois qualquer coisa a gente manda chamar você de volta. E parece que alguns dias depois, não chegou nem a dar uma semana, eles chamam a Lucrécia de volta. E a Lucrécia percebe que a casa tá um pouco modificada, tem uns enfeites, tem algumas coisas que não tinha na casa antes, tinha também muita prataria, muitas coisas assim que normalmente eram objetos que o caixeiro viajante vendia. E aí o que vai acontecendo? Ela vai percebendo que tem alguma coisa de estranho ali, mas inicialmente ela pensa que eles só tinham feito uma compra grande ali, que ela estranhou porque ela sabia que a condição financeira deles não era uma condição financeira assim tão grande, eles teriam que pagar aquilo ali. Acontece que desse dia em diante a Lucrécia estava acostumada a ver sempre esse caixeiro viajante indo até lá, e desse dia em diante ele não apareceu mais. Então a Lucrécia começa a trabalhar lá e coisas esquisitas começam a acontecer na casa. Ela começa a ouvir batidas,
ela começa a ouvir como se fosse alguém chorar ou correr. E depois a gente pode até pensar que esse homem poderia até estar vivo ainda, não sabemos. Mas ela vai até a adega de vinhos e ela percebe, a adega de vinhos naquela época também funcionava como um lugar que as pessoas que moravam assim em localidades rurais, elas também guardavam ali um pouco de comida para a época, enfim, das plantações, para eles continuarem se sustentando. Então normalmente funcionava também como despensa, um lugar que eles faziam também uns doces, umas compotas, guardavam para poder conservar a comida. Então ela descia com frequência esse lugar. E nesse dia ela desceu e ela percebeu que o chão estava muito revirado, tinha muita terra. Ela pergunta para os patrões se era para limpar aquela terra. E eles dizem para ela que não é para ela mexer, porque aquela terra era uma terra especial que tinha sido mandada para eles fazerem uma plantação ali que desse ali excelentes colheitas. Ela não fala mais nada, segue, só que as coisas dentro da casa começam a ficar bem difíceis. Até que um dia a mãe da Lucrécia, que sempre conversava com a senhora Bell, chega para ela e fala: olha, minha filha está relatando aqui algumas coisas que estão acontecendo. A senhora Bell desata a chorar e diz que também não conseguia dormir há 3 dias, porque parece que as coisas não paravam mesmo de acontecer em nenhum momento. Então o tempo todo tinha batidas, eles viam vultos que passavam pelas paredes e a coisa estava ficando muito frequente. Depois disso e de todas as perguntas, um dia, né, a Lucrécia chega para a patroa dela, enfim, né, para a senhora Bell, e diz o seguinte: o caixeiro viajante não vem mais? E a Lucrécia não obtém uma resposta. E depois disso, algum tempo depois ali, pouco tempo, em torno ali de um mês e meio, a família Bell se muda. A família Bell se muda, a Lucrécia não trabalha mais lá e quem vai se mudar para lá é uma família chamada família Wickett. Essa família tinha em torno ali dos seus 5 filhos e não conseguiram ficar na casa nem uma semana. Pouquíssimo tempo depois de se mudarem, eles acabam vendendo a casa também de novo e deixam a casa ali, isso em 1945, já chegando a 1946, eles partem também porque não conseguem ali aturar aqueles barulhos e aquelas coisas todas que aconteciam na casa. E quem vai comprar essa casa? Quem vai comprar essa casa é um casal canadense, que tinha reservas de dinheiro e muita vontade de comprar terras ao redor dessa propriedade, da propriedade então que um dia foi dos Bells, depois dos Wickett, e eles usariam aquela casa, a casa que já estava lá, para a família morar, enquanto ele expandia ali os negócios dele em questão de terras. E essa família era a família Fox. Então se muda para essa casa a senhora Fox, o senhor Fox e também a Margaret e a Kathleen, que era a Kate, né? A Kate Fox. Nessa época, elas tinham ali, uma tinha 9 para 10 anos, alguns dizem que tinha 12, enfim, mas parece aí que era de 9 para 10 mesmo. E a outra teria ali por volta dos seus 12 anos. Então elas eram bem jovens, crianças praticamente, e não eram os únicos filhos dos Bells. Os Bells tinham outros filhos mais velhos que já tinham se casado, incluindo então a Leia. Só que a Leia ela já havia se casado, então ela se chamava Leia Fish e não mais Leia Fox. O casamento da Leia não tinha ido bem, ela tinha uma filha e parece que o marido dela, enfim, acabou se separando dela, uma coisa que não era comum naquela época, não era bem visto. E ela vivia uma vida bem difícil numa cidade chamada Rochester, lá em Nova York. E o que vai acontecer é o seguinte: vão passando-se os dias, ali principalmente no mês de março, parece que foi quando tudo começou a ficar um pouco mais acentuado, toda a família começa a ouvir batidas na casa. Eram batidas nas paredes, eram tudo que você movia ali na casa, abria uma gaveta ou alguma coisa, você escutava uma batida. E aquilo foi ficando assustador, então o pai ele começa a procurar por ratos, começa a procurar por várias coisas óbvias, né, porque eles eram uma família de... Todos ali eram cristãos, então era um lar cristão, eles não acreditavam nessas coisas. E o pai não era um cara que acreditava nessas coisas, ele era um cara totalmente assim, racional, né? E ele começa a procurar as coisas, mas ele não encontra. E ele começa a ficar preocupado, porque várias e várias vezes as meninas começavam a relatar: olha, alguma coisa com a mão gelada pegou no meu cabelo. Aí outra dizia: olha, tem alguém correndo no corredor aqui, a gente escutou alguém correndo. Só que até então eles achavam que as meninas estariam impressionadas com alguma coisa. E aí esse alguma coisa não é mencionado, mas veja bem, some um caixeiro viajante, tá? Isso sou eu que tô falando. Some um caixeiro viajante num território ali que era rural, onde as pessoas ali sempre conversam, a gente sabe que existe meio que essa troca ali entre vizinhos.
E com o tempo que elas estavam morando ali, é óbvio que alguém deve ter contado que possivelmente morreu uma pessoa naquela casa. Então as crianças têm essa tendência de ficarem assustadas. Talvez até os adultos nem tenham se dado conta disso. Acontece que parece que a coisa começou a ficar ali um pouco mais complicada. Até que no dia 31 de março de 1848, o que vai acontecer? O pai vai começar a fazer uma varredura na casa, tentar achar os barulhos. A mulher dele vai dormir mais cedo porque ela estava muito cansada com essa barulheira aí durante a noite. As meninas não dormiam, então acabava todo mundo dormindo com a mãe, então ela estava exausta. E mal escureceu, ela foi deitar. E o pai continuou procurando ali alguma coisa que pudesse ali cessar os barulhos para as crianças poderem dormir e eles também, consequentemente, conseguirem dormir. Mas eu acho que no fundo o pai já estava mesmo também encafifado com aquilo ali, porque você procura nada, começa a dar uma assustada também, né? E aí o que acontece? Ele vai começar a ouvir umas batidas e vai surgir, então, a Kate. Então, a filha menor, Kate, com aquela inocência de criança, faz o quê? Chega pro pai dela e fala o seguinte: não, pai, não adianta você ficar procurando, porque quem tá fazendo essa brincadeira é o pé rachado. Vamos tentar entender o que é o pé rachado. Para eles, assim, em alguns lugares, até aqui no Brasil mesmo, o pé rachado é o capeta, tá? Então, a gente chama de capiroto, mão peluda, enfim, tudo, né? Eles chamam de pé rachado. E por que isso? Porque tudo que não era ensinado na igreja era coisa, né, do pé rachado. Então ela começa a fazer assim: não, pé rachado, imita, faça o que eu estou fazendo. Então ela começa a bater palmas, né, começa a fazer ali alguns barulhos e, consequentemente, a coisa, né, o pé rachado, começa a fazer os barulhos também. E ela fala: bata então 2 vezes. E ele bate 2 vezes. E o pai vai ficando apavorado. Eu fico imaginando a cena, mas tudo bem. Aí desce todo mundo do quarto, desce então a Margaret com a mãe. E ela continua imitando, até que a mãe manda parar. E começa a conversar também com isso, que ainda ninguém sabia o que era, né? Com essa coisa aí que tava batendo, que pela Kate era o pé rachado. E aí ela começa a fala: olha, você é um espírito? Você é uma pessoa que já morreu? Quem é você? E aí parece que ela vai fazendo perguntas e ele vai dando as batidas que correspondem. Então ela pergunta se ele morreu na casa, ele diz que sim, né, através de batidas. Se você morreu na casa, bata 2 vezes. E assim ele foi respondendo algumas perguntas. A conclusão foi que ele tinha morrido na casa e que ele estava enterrado na casa. E aí ela falou assim: bom, então eu vou fazer umas perguntas que só eu saberia responder. Disse então, né, a mãe ali das irmãs Fox. E a senhora Fox faz essa pergunta e começa: quantos filhos eu tenho e qual a idade deles? Então era para fazer o número de batidas correspondente à quantidade de filhos que ela tinha. E para surpresa dela, ele bate 7 vezes. Só que quase todos os filhos ali, né, poucos deles não sabiam que ela tinha tido 7 filhos, porque ela tinha tido um filho que tinha morrido aos 3 anos de idade, e meio que eles enterraram o assunto, eles não queriam falar sobre isso porque foi muito doloroso. Então, quando ela escuta, né, a 7ª batida, o coração dela gela, né? Então ela vai e começa: e as idades? E ele começa a bater todas as vezes, respectivamente, até que chega no 7º filho, que seria o filho que teria morrido, e ele bate 3 vezes, indicando que a criança tinha 3 anos, exatamente a idade que a criança tinha. E é bem interessante essa parte, né, que é um relato da senhora Fox. A maior parte das pessoas pensa que a senhora Fox, ela teve 3 filhas, e não, e na verdade ela tinha mais 3 além das conhecidas, incluindo homens, tá? E aí ao longo da história a gente vai conhecendo também um pouco sobre a família Fox. A Leah Fox, ela já tinha mencionado, ela vai mencionar em um livro em 1885, que toda a família Fox tinha histórico de ter algum tipo ali de poderes sense, e é quando ela vai começar a utilizar a palavra sense, de sensitivo. E por incrível que pareça, isso vai ser uma palavra depois muito utilizada na França, que é onde nasce então o espiritismo com a doutrina de Kardec, que era um cientista. O que a gente faz? Tem isso aqui esquisito acontecendo, vamos chamar um vizinho, vamos chamar alguém aqui pra ajudar a gente aqui, ver se a gente não tá maluco. E é justamente o que eles fazem, eles chamam ali primeiro um casal de amigos ali vizinhos, né? Vão lá, esses vizinhos chegam e as batidas continuam para que todos consigam ver, tava todo mundo na sala, até que um vai contando pro outro, a casa fica abarrotada de gente. E aí é nessa hora que a senhora Fox pega as meninas e vai embora. E aí também eu paro e penso:
As batidas continuaram e as meninas já não estavam mais dentro da casa. E muitas pessoas diziam que onde essas meninas se instalavam, muitos médiums apareciam. Era como se elas tivessem um tipo de força ao redor dela, como se fosse um campo que fazia com que isso aflorasse aí nas pessoas. Isso é uma coisa bem esquisita, na minha opinião, mas enfim, né? Esquisita e questionável também. É tudo pra gente prestar atenção. Mas olha só. Aí um deles teve a seguinte ideia, eles queriam algumas informações, mas precisaria de alguma coisa escrita, que o espírito falasse, e não falava, ele só batia. Então, eles fizeram o seguinte, eles pegaram algumas letras, né, e começaram lá com as letras falando, olha, eu vou falando as letras, a letra que for a correta para resposta da pergunta que eu te fiz, você bate e a gente anota. E ele começou a bater, então ele dá o nome dele, e o nome dele seria Charles Husman, para espanto de todo mundo, né? Obviamente a família ali da Lucrécia ainda estava morando no vilarejo, eles identificaram como sendo ali então o mascate que tinha desaparecido. E ele já tinha identificado por meio de batidas que ele tinha morado na casa e que eles teriam matado ele ali. Então eles já tinham encontrado o mascate desaparecido. E aí isso tudo validou que as meninas de fato estavam falando com alguém que era de outro mundo. Então todo mundo fez o quê? Começaram ali, imagina gente, em torno de umas 300 pessoas passaram ali, uns 3 dias na casa. Então eles decidiram ir até a adega de vinhos. Começaram a remexer, começaram a cavar, encontraram uma tábua, tá? Assim, embaixo assim de uma, né, da areia, da lama ali, uma tábua. E embaixo dessa tábua eles encontraram carvão e cal, um pouco de cabelo e alguns ossos de um crânio. Só que não era suficiente para eles pegarem aquilo e levar para a polícia. Então o que eles fizeram? Perguntaram também para esse espírito o seguinte... que as pessoas que fizeram isso com você ainda estão vivos, que seriam os Bells, e ele responde que sim. E aí perguntam pra ele, você quer que a gente leve isso pra justiça, que a gente procure um júri, alguma coisa, a polícia? E o espírito não responde, ele não dá nenhuma batida. Mas mesmo assim eles foram procurar para ver se de fato tinha alguém enterrado ali, até porque os focos deviam estar bem interessados, porque eles moravam ali. Só que eles encontraram aquilo, para eles foi uma conclusão de que pelo menos se tinha alguma coisa ali, mas de fato o restante do esqueleto eles não encontraram. Principalmente depois de terem desenvolvido essa forma aí de se comunicar, que eram, né, já usando letras, eles falando, soletrando, falando ali o alfabeto e, enfim, o espírito batendo, né, quando era a letra certa. As meninas ali, as irmãs Fox, começam, então, a assustar também a vila. Tiveram 2 momentos. O primeiro momento, todo mundo ficou fascinado. Tiveram pessoas que infernizaram, querendo saber coisas absurdas. Eu fico imaginando quantas vezes alguém perguntou se o marido tinha traído ou não. Porque parece que as meninas, daquele momento em diante, abriram ali a mediunidade delas e elas conseguiam dar respostas, assim, né, coesas ali de acordo com o que ele perguntava, e as pessoas não deixavam nem a casa, nem as meninas em paz em momento nenhum. E depois também teve o outro lado, que foi o medo, porque muita gente começou a ter medo e chamá-las de bruxas. Então o que vai acontecer é que essa história vai chegar até a irmã Leia, então não tem nada disso de que a mãe mandou para casa da Leia, não foi assim. A Leia ficou sabendo do que estava acontecendo na casa dos pais, e olhou aquela situação, lembrando, a Leia vivia com uma vida precária, com uma criança para criar, e naquela época as coisas eram bem difíceis para uma mulher casada, mas que não tinha marido, se é que vocês me entendem. Então o que ela faz? Ela vai até a casa da mãe querer saber melhor o que estava acontecendo. Quando chega lá, a mãe conta, ela também presencia alguns fenômenos, e ela não tinha condições financeiras de levar as 2 meninas. E a mãe queria mesmo que as meninas saíssem de lá, porque aquilo estava atrapalhando a vida das meninas. Então ela decide levar pelo menos a mais nova, né, que era a Kate, e a Margaret então teria ido morar com o irmão também em Rochester. Acontece que a Leia, ela era uma mulher de 33 anos, né, ela era uma irmã bem mais velha, né, as meninas eram ali bem pequenas, e ela tinha uma amizade muito forte com 2 pessoas influentes ali dentro do meio da sociedade de Rochester, que era o casal Isaac e Amy Post. Eles já tinham sido foram criados de forma cristã, mas de um cristianismo chamado Wiccan, onde eles têm ali totalmente assim, são libertos ali de coisas materiais e acreditam na comunicação direta com Deus.
Então, quando ela escuta dizer que tinham duas meninas que conseguiam, numa época onde as pessoas precisavam escrever cartas, esperar meses essas cartas chegarem, e as pessoas estavam inventando formas, né, de formas elétricas ou de campos ou de sinal, não importa, de conseguir ali se comunicar até mesmo dentro de um navio, aquilo parecia interessante. Bom, elas apenas se comunicam com os mortos. Então, primeiro as meninas chegam, primeiro chega a Kate, que era mais nova, e depois rapidamente a Leia consegue trazer a Margaret também. Então as duas meninas começam a ficar com a Leia. E a Leia, ela vai fazer o seguinte, ela vai chegar para esse casal que tinha muita influência, né, naquela época, influência com políticos, enfim, muita gente importante mesmo, e vai falar o seguinte, olha, essas aqui são as minhas irmãs. E no início, esse casal, né, o casal Post, eles chegam muito incrédulos. Então eles começam a prestar atenção e tratam as meninas com certa rispidez. Rispidez essa que não vai ser só tratada com os Posts. Muitas pessoas vão questionar, cientistas vão questionar, e elas vão ser tratadas de formas ríspidas também. Tem um vídeo que eu coloquei aqui que é de uma médium, tá? É da Florence Cook, que também vai ser bem importante para a história do espiritualismo em geral, das mesas girantes e tudo. Vocês podem conferir aqui no canal, porque também acaba fazendo parte aqui dessa época, tá? Lembrando, era a era vitoriana. Esse casal vai começar a fazer vários testes com as irmãs Fox, querendo ali saber, testar se de fato elas não eram farsantes. Então chegou um momento em que eles colocam até mesmo as meninas despidas para saber se não tinha nada ali que pudesse fazer um barulho, alguma coisa escondida nas roupas, e pedem para elas sem roupa chamarem espíritos para poder conversar e fazer sessões, e elas fizeram. A única pessoa que não tinha participado disso teria sido a mais nova, mas a Margaret e a Leia participaram sim. Bom, depois de comprovados tudo isso, então o casal Post começa a viram basicamente agenciadores, tá? Então quem acabava concordando e assinando, por ser maior de idade, era a Leia, mas quem promovia eventos era o casal Post. Por muito tempo foi assim. Então, primeiro eles decidem em novembro fazer uma grande apresentação em praça pública para as pessoas. E depois disso, uma vez as pessoas conhecendo o que as meninas podiam fazer, eles iriam começar a organizar eventos. E aí a gente vai começar a entender quando a coisa sai do controle. Bom, acontece esse evento, né, em novembro, então elas conseguem se comunicar, elas teriam feito tendas, e as pessoas iam até lá fazer perguntas sobre os seus mortos, sobre as coisas que, enfim, chamavam. Algumas vezes elas conseguiam conversar com o espírito, escrever ao mesmo tempo, falar com a pessoa. Elas tinham muita habilidade, as meninas, principalmente as duas, a Margaret e a Kate, ainda mais a Margaret e ainda menos a Lia, tá? Lia ou Leia, que também a Leia já tinha desenvolvido também ali algumas habilidades mediúnicas. Então começa tudo aquilo e eles começam a perceber que aquilo tá dando muito dinheiro. Mesmo ali no dia da primeira, que era só uma amostra, uma demonstração, elas conseguiram arrecadar muito dinheiro que as pessoas acabaram dando por vontade própria, elas nem estavam cobrando. E aí aquilo encheu os olhos da Leia também, tá? A Leia vivia uma vida difícil, as meninas também tinham uma vida difícil, viram aquela condição ali toda e começaram a ampliar seus horizontes. Tanto a mais nova, a Kate, como a Margaret, como a Leia, elas começaram também a fazerem várias apresentações em locais grandes, como por exemplo o Teatro Corinthians, que era um lugar grande onde normalmente eles discutiam sobre a abolição da escravatura, feminismo. Então era um local assim, um lugar bagunçado, sabe? Assim, um lugar de confusão. Mas naquele dia elas decidiram fazer ali uma apresentação e tiveram 250 pagantes, tá? Então as pessoas pagavam de $1 a $5. Nós se apresentaram nesse teatro era por volta de 1851, então isso era dinheiro, hein, gente? Bastante dinheiro. E elas começaram a ver que aquilo podia dar muito dinheiro. O problema disso é que elas saíam atendendo diversas pessoas, muitas pessoas. Tinham as apresentações assim de hotel, onde elas abriam ali uma sessão no anfiteatro e tal. Só que também tinham as sessões particulares, que eram as mais caras, onde elas saíam chamando tudo quanto era tipo de espírito. Para vocês terem uma ideia, a mais nova, né, a Kate, ela foi adotada por várias famílias ricas, que ficavam por um tempo com ela, dando todos os mimos, dinheiro e tudo mais,
por um tempo, avisava que era por um tempo, mas para se comunicar com o filho que tinha falecido muito jovem, ou com o marido e tudo mais. Então isso aí acabou saindo um pouco de controle, porque a gente sabe hoje que você falar com espíritos não é assim, você se coloca, você se propõe a receber uma informação de um espírito sem nenhuma preparação, isso pode ser muito perigoso, até para a pessoa mesmo. E com o tempo, sim, essa conduta errada acabou cobrando seu preço. Nessa época também aconteceu uma coisa interessante, que foi um navio que tinha saído de lá, um navio chamado Washington, né? Ali por meados de 53, 54, ele sai de lá e vai para a França. E as pessoas que estavam lá falam das irmãs Fox na França e acaba se espalhando pela Europa. Nessa época, principalmente, a rainha acabou dizendo que aquilo era heresia, que aquilo ali era bruxaria, a igreja condenou, a igreja anglicana condenou feio isso aí. E aí eu digo hipócrita, porque a rainha Vitória também gostava bastante de espiritualismo, inclusive era envolvida nisso e tinha relações com o amado marido dela, Albert, no corpo dos empregados. Se vocês não estão entendendo do que eu tô falando, tem um vídeo também sobre isso. Eu vou deixar todos esses vídeos aí que tem a ver na tela final. E aí o que vai acontecer? Quando isso se espalha na Europa, a coisa é pior, tá? Porque eles começam a tentar entender aquilo, começa o fenômeno das mesas girantes, que começa a acontecer nos Estados Unidos inteiro, e várias pessoas começam a fazer, pessoas influentes começam a se envolver nisso, Victor Hugo, claro, Sir Arthur Conan Doyle, entre outras pessoas, depois futuramente ali também se envolveriam, porque isso foi um fenômeno longo, tá? Foi bem longo. Então, enquanto elas estavam trabalhando, todas essas coisas estavam se espalhando pelo mundo, né? Mundo afora. Tiveram matérias escritas até mesmo na imprensa brasileira, que era uma coisa muito fraca em 1850, acho que foi em 53 que chegou até a primeira aqui no Brasil, e algumas pessoas começaram a se interessar por esse fenômeno e depois posteriormente, ali acho que em 1960, sai o livro do Kardec, tá? Posso estar errada aí com a data, mas eu acho que foi mais ou menos por volta dessa época. Então o que vai acontecer é o seguinte, elas vão abrir sim um campo ali muito vasto, principalmente para cientistas. Então os cientistas, eles estão sempre à volta, os médicos estão sempre à volta, porque eles querem tentar entender o que fisicamente acontece com aquelas garotas. E existiam sim algumas formas de medição que conseguiam medir que acontecia alguma coisa eletricamente no corpo das moças quando elas de fato estavam conversando com os espíritos. Acontece que por 10 anos, ali 12 anos, elas viajaram muito, elas foram a diversos lugares, elas ganharam muito dinheiro. Só que talvez isso as tenha feito se perder. E aí vai acontecer um fato que vai gerar um ressentimento entre as irmãs. Por quê? A Leia, ela não tinha mais marido. Eu acredito que nessa época o marido já tinha morrido, porque para se casar de novo naquela época, normalmente era isso que se esperava, né? A pessoa morrer, um deles morrer para poder se casar de novo. E ela casa com um banqueiro ali bem rico, e ela começa a ter uma vida muito boa. Só que ela continua fazendo as coisas dela. Só que as irmãs ficaram irritadas e começaram a dizer que a Leia tinha explorado elas quando era criança. Sinceramente, não podemos dizer que não. Só que elas começaram a culpar a Leia por tudo de errado que estava dando na vida delas. Elas não tinham conseguido bons casamentos, as duas teriam se casado, a Kate, a Margaret, não tinham sido bons casamentos, elas tinham tido filhos, enfim, a vida não era boa, elas não cuidavam dos filhos. Nessa época, a Margaret bebia muito, então a Margaret já estava ali entrando num vício que foi ficando pior a cada instante, assim, a cada ano, até chegar num ponto que ela não podia mais cuidar dos filhos dela. Então a Leia, mesmo já tendo bem mais idade que as meninas, lembrando, ela tinha 33 anos quando as meninas eram criança. Então tinha ali pelo menos ali uns 25 anos a mais ali que a Kate, pelo menos. Então ela chega e recolhe e pega, né, as crianças são mandadas para o conselho tutelar e ela acaba, junto com o marido, como eles tinham influência, ela consegue resgatar essas crianças e começa a criá-las, né, como mãe mesmo, porque esse papel era obrigado naquela época, então ela tinha a tutela das crianças. Só que a Margaret ficou furiosa, e as duas brigavam por tudo e ela começou a dizer, espalhar para todo mundo que a Margaret conseguiu tudo que conseguiu na vida porque ela tinha abusado ali das meninas em questão aos talentos delas e tudo mais. Acontece que a Leia, tá, e a Kate, elas eram um pouco mais unidas e elas sabiam que a Margaret já tinha perdido a habilidade de
enfim, se comunicar com espíritos há um tempo. E isso tinha começado quando a bebedeira ficou desenfreada. Então elas acreditavam que ela não conseguia mais e que o que ela estava fazendo ali era tentar. Na verdade, ela tentou ainda por um tempo conseguir algumas conexões, mas eram muito fracas. E ela já tinha sido uma grande médium, ela conseguia fazer muita coisa. E ela já não conseguia mais fazer quase nada. E ela entrou numa revolta e se afundou cada vez mais na bebedeira. E quando ela ficou sem os filhos, mesmo que ela não cuidasse desses filhos, ela ficou ainda mais rancorosa com a irmã Leia. Quando ela percebeu que a Kate também estava ali meio que junto ali com a Leia, apoiando um pouco a Leia, ela ficou também contra a Kate. Até que tem uma hora, em 1888, que vai ser uma grande bosta para a vida das irmãs Fox. Depois de todo esse tempo de trabalho aí, quase 40 anos, mais de 40 anos de trabalho das irmãs Fox com sucesso, só que tinha um jornal que queria muito uma declaração que dissesse ali, que ela desmentisse todos os efeitos que foram feitos ao longo dos anos e dissesse que aquilo ali não era real. E aí, por $1.500, ela vai lá, bêbada, não falava coisa com coisa, falava com ria, diz que foi, assim, bizarro, isso aí diz que tem, né, anotado, falaram até que ela era louca, e ela começou a se... Imagina, gente, que tipo de coisa deve ter se aproximado dela ali naquele momento, com a cara cheia. E o que o repórter fez? Ele deitou e rolou. Então, ele já tinha conversado com ela antes, ela já sabia o que ela tinha que falar, e eles diziam, tinha umas pessoas que diziam que elas podiam estralar ali as pontas dos dedos da mão e do pé, tornozelo, joelho, né, para poder produzir os barulhos de batida. Só que eram batidas assim. É um pouco difícil, né, assim, com uma articulação de joelho, tudo bem. Aí o que vai acontecer? Ela vai lá e ela vai dizer que era justamente isso. Então perguntam como isso aconteceu. E ela conta. Ela diz: no dia 31 de março de 1848, na casa de Hinsdale, eu quis pregar uma peça junto com a minha irmã nos meus pais com os barulhos. E nós tínhamos a intenção de assustá-los. E como no dia seguinte seria 1º de abril, nós iríamos assustá-los até a meia-noite e depois iríamos brincar com eles dizendo que era pegadinha de 1º de abril. Só que isso também não se confirma, porque dentro da história eles já estavam ouvindo aquele barulho desde o começo de março e não no dia 31. Mas como foi no dia 31 que as habilidades delas foram conhecidas, ela usou o dia 31. Só que o pai já estava atrás das batidas há muito tempo. Então ela continuou e disse o seguinte, que quem potencializava era a Leia e que a Leia nunca teve habilidade nenhuma, por isso a Leia ela não sabia estralar as articulações como as duas, a Kate e a Margaret. Então ela sempre acabava falando com o irmão bebê da família, porque não precisaria produzir nenhum barulho. E mesmo as pessoas que conheciam o trabalho das irmãs Fox, depois dessa declaração, elas passaram a ser odiadas mesmo. E o trabalho delas era falar com essas pessoas, era, enfim, né? Elas eram médiums e elas recebiam para isso, e elas começaram a não ter mais clientela. E as pessoas que iam até elas iam mais ver se elas não eram farsantes, já não tinham mais um interesse de falar com ninguém. Uma coisa que também impulsionou muito, principalmente o dinheiro, essas meninas ganharam muito dinheiro, mas muito dinheiro, elas torraram muito dinheiro, também viviam vidas totalmente assim ostensivas, mas não teve jeito, depois uma hora a coisa ruiu. Eu também não sei se maridos ali teriam tirado o dinheiro delas, tem isso também, porque isso não é explicado, né, mas isso é uma parte da história que ninguém coloca. Quem são esses filhos, onde eles foram parar, também não colocam. A questão é que durante esse tempo todo que elas aí exerceram, né, esse papel de médium, a gente já vai chegar em umas outras partes também, teve a guerra civil, né, e na guerra civil foi uma coisa muito rápida, onde pessoas morreram em grande quantidade. Então, assim, muitas coisas estavam acontecendo e as pessoas morrendo. E as pessoas estavam desesperadas, os pais perdendo filhos, mulheres perdendo maridos. Então, elas saíam procurando e muitos médiums começaram a aparecer. Então, era normal você ir atrás de um médium. E, normalmente, quem tinha mais dinheiro ia atrás das irmãs Fox. Então, nessa época, muitos outros médiums importantes também surgiram. E é a guerra que ajudou. E no fundo a guerra sempre ajuda. Movimento religioso, pode ver agora,
com o que aconteceu. O que mais você encontra é o que aconteceu no desencarne coletivo, né, devido a ser, né, 19. E aí, não adianta, essas coisas começam mesmo a eclodir e as pessoas que trabalham com isso começam a ganhar muito dinheiro. Se ela der todo dia uma notícia espiritual, mesmo que a pessoa diga, isso é besteira, a pessoa lê. Então a mesma coisa acontecia com as irmãs Fox também e os outros médiuns. E os médiuns, sendo legítimos ou charlatões, ganharam muito dinheiro, tá? Coisas aconteciam, enquanto elas trabalhavam, coisas aconteciam com a família Fox, com o casal. A mãe das meninas, ela foi atingida por um raio 2 vezes. E do dia pra noite, antes desse raio também, todo o cabelo dela ficou branco. Do dia pra noite, ela dormiu um dia e no outro ela acordou com o cabelo todo branco. E isso circulava ao redor porque todo mundo achava aquilo esquisitíssimo. Então, quando ela é atingida por um raio e não morre, as pessoas já ficam assustadas. Quando ela é atingida pela segunda vez, as pessoas não acreditam e começam a relatar. E aí, nessa época, todo mundo já estava meio ligado nesses fenômenos, começaram ali a recolher as informações. Depois, posterior a isso, é em Lilydale, que eles colocam como uma sede espírita, mas isso vai ser bem pra frente, onde eles iriam até a casa, eles queriam remover algumas coisas da casa para fazer como se fosse ali, né, um museu ali da casa de Hinsdale, porque parece que Hinsdale acabou desaparecendo, não sei. E aí o que eles fizeram? Decidiram levar a casa inteira, tá? Então eles moveram, parece que tem como fazer isso lá, enfim. Moveram tudo e levaram, tá? Em Lilydale e deixou lá. E deixaram essa casa lá e deixaram tudo certo. Só que a casa pegou fogo no momento, tá? E tudo foi destruído. Mas isso foi bem mais pra frente. Vai acontecer uma coisinha antes. Bom, e as meninas, voltando para as meninas, o que vai acontecer é que uma vai ali se voltar contra a outra. A Kate e a Leia decidem que nunca mais vão falar com a Margaret, elas nunca mais voltam a se falar, mesmo um ano depois a Margaret ter ido procurar a imprensa de novo e dito que tudo aquilo ela tinha sido paga, ela estava com problemas financeiros e ela não conseguia mais fazer algumas coisas que ela fazia antes. Ela não menciona o que, aceitou a proposta por dinheiro, né, por ganância, e ela estava pedindo perdão e dizendo que ela nunca enganou ninguém. Acontece que não adiantava mais, estava tudo já, né, ruindo ali e não tinha mais jeito. Só que quando ela chegou a fazer isso, quem já estava na bebida também, já não queria mais saber de nada da vida, era a Kate. E a Leia, nesse papel todo, que é a real, ficou como se fosse o quê? Babá do filho dos outros, porque ela acabou pegando os filhos da Kate também. Então ela acabou criando os filhos das irmãs, depois levou, ela já tinha uma situação de vida melhor também, independente do trabalho dela, tentou ajudar as irmãs como deu, mas não adianta, elas acabaram ficando muito alcoólatras mesmo. A Leia falece em 1890, a Kate falece em 1892 e um ano depois a Margaret falece então em 1893. E o que vai acontecer é que em 904, o que vai acontecer é que eles estão ali mexendo na casa, tentando mudar a casa de lugar, fazer aquela coisa toda. Eles acabam descobrindo uma parede falsa e dentro tinha um negócio assim, uma caixa, que nem um negócio, uma caixa assim dentro da parede, e dentro da parede tinha o restante do esqueleto que teria sido então do Charles Hosman, que era o caixeiro viajante que possivelmente a família Bell teria matado, né? Ou o senhor e a senhora Bell juntos ou separados. Mas quando esse corpo foi encontrado e finalmente poderia ter sido até levado à justiça, os Bells já não estavam mais vivos. Então começa a ficar um pouco mais óbvio que a intenção do espírito não era se vingar. Talvez ele só quisesse que encontrassem ele, mas ele não queria vingança porque ele não revelou também onde ele estava. E isso aí só foi encontrado quando nada mais podia ser feito. Então, aí é difícil também de acreditar que as coisas que foram ditas naquela noite de 31 de março de 1848 eram assim mentira. Então, a história das irmãs Fox é o que acontece quando uma pessoa ela pega. Isso não é difícil de ver hoje em dia. Você vê pessoas que têm um talento mediúnico grande, independente, tá? Não tô falando de espíritas, espiritualistas de alguma forma, tem ali diversas doutrinas e eles se perdem naquilo. Eles começam a barbarizar o negócio, vende tudo, aquilo vira um comércio, uma loucura.
E depois as pessoas começam naquela época não se tinha essa noção, mas essas meninas mexeram com muita coisa ao mesmo tempo e sem parar. Então, obviamente, uma hora isso ia cobrar um preço. E um deles é, por exemplo, começar a cessar esses fenômenos. E foi o que aconteceu com a Margaret I, quando ela começou a se envolver com álcool em grande quantidade, começou a viver bêbada. Então não adianta, porque se a função era falar com alguma coisa boa, de identificação com a energia daquela moça. Então hoje a gente entende essas coisas, mas antigamente não se entendia. Partindo do pressuposto que estou falando com pessoas que estão, né, voltadas, pelo menos dispostas a tentar entender aí o que seria mais ou menos o espiritualismo e o espiritismo. Lembrando, eu não falei de espiritismo, estou falando de espiritualismo. Mesas girantes, que as pessoas faziam como se fosse espetáculo, todo mundo fazia mesa girante, né? Afinal de contas, o entretenimento era ruinzinho. Então, mesas girantes, as pessoas queriam ver o fenômeno, como eu já falei em diversos vídeos, eles queriam ver lá o negócio acontecer, ninguém estava nem muito preocupado se era verdade ou mentira, eles queriam se divertir assim. E também alguns mecanismos, e é aí que eu vou deixar a deixa, porque é o seguinte: foi através das irmãs Fox que depois o tabuleiro Ouija vai ser criado. Sim, tabuleiro Ouija, que foi criado pelo quê? Por um adventista. Então ele não acreditava em nada disso. E muitas coisas aí foram criadas, né? Foi criado todo um comércio em volta também dessa parte aí mais espiritualista. E também aí toda essa parte do tabuleiro e já a criação desse tabuleiro, que também tem uns mistériozinhos aí no meio. E tudo que chegou a acontecer, a influência dele ali, a influência do filme do Exorcista nesse tabuleiro Ouija. Então tem muita coisa interessante sobre o tabuleiro Ouija, mas não dá para falar do tabuleiro Ouija sem falar das irmãs Fox. Vocês entendem que os assuntos eles são relacionados de alguma forma? Então eu vou fazer o seguinte, eu deixo para vocês aqui, se vocês quiserem, eu trago para vocês na semana que vem falando sobre o tabuleiro Ouija e algumas coisas que aconteceram aí com pessoas que usaram. E também desmistificar esse lance de que o tabuleiro Ouija é tão, né, maligno e tudo mais. Inclusive eu tenho um aqui, já mostrei em alguns vídeos. Vou mostrar para vocês de novo. Depois posso até postar uma foto no Instagram. E aí a gente vai mais ou menos ter uma ideia do que seria essa forma de comunicação aí que eles utilizam. Não é uma forma de comunicação assim muito recomendada, porque tudo que se mexe com essas coisas é preciso ter uma certa noção. Então não é meio que uma brincadeira, mas ele foi colocado como um jogo de brincadeira vendido em lojas de brinquedos. Imagina a confusão que foi isso aí, tá, gente? Então tem uma pesquisa já feita, que já tinha um tempo que eu tinha feito, mas eu queria trazer as irmãs Fox antes, para depois trazer aquilo. Então, se o assunto interessar, peçam aqui nos comentários, que também pode virar assunto para um outro vídeo. Vou deixar aqui na tela final também os vídeos relacionados, desde enfim, lá do John Dee, também da Rainha Vitória. Também vou deixar ali alguns outros vídeos aí relacionados, também da Florence Cook, que é bem importante nesse período. E aí vocês têm mais ou menos aí uma noção do que foi esse período, que talvez foi um dos mais, assim, relevantes para o início aí de todas essas doutrinas mais espiritualistas. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero vocês aqui nos comentários. Se vocês tiverem mais informações aí para adicionar, deixem também aqui nos comentários, que eu gosto bastante de saber. A gente já fala um pouquinho aí no próximo vídeo, já junta tudo. Deixem as sugestões de vocês. Não esqueçam, sempre estou com vocês às segundas, quartas e sextas. E quem sabe aos finais de semana também, tá bom? Se ficaram até aqui, deixem o like de vocês. Me sigam lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Um excelente final de semana a todos. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!